Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Pessoal, apenas um teste de áudio. Como é que está o microfone aí? Vocês estão ouvindo bem minha voz? Eu estou com um ventilador aqui na minha frente, o vento não está pegando no microfone não, está produzindo algum ruído. Quem estiver já assistindo, se puder me ajudar com esse feedback, eu agradeço bastante. Daqui a 2 minutinhos a gente inicia. Bom, então boa tarde a todos. Então tá tudo ok o som, tá todo mundo me ouvindo bem? Muito boa tarde. E vamos iniciar hoje uma novidade aqui na nossa página, no nosso grupo espírita Sementes do Cristo, aqui de Acari. Meu nome é Rodrigo Ranieri, sou um dos trabalhadores aqui da casa. Agradeço muito vocês que estão aqui comigo e vamos estudar juntos.
O livro O Céu e o Inferno é o quarto livro da codificação. Kardec escreve o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e após o Céu e o Inferno ele publica a Gênese. Então, o Céu e o Inferno é o livro onde Kardec trabalha a justiça divina segundo o Espiritismo. É uma das obras mais importantes da codificação, porque ele é um estudo muito profundo e muito filosófico, como nós vamos ver agora. Mas antes de iniciar, vamos elevar nossas almas, nossos pedidos ao Divino Mestre, que nos abençoe neste momento de instrução, que terminemos essa hora de estudo mais instruídos do que chegamos aqui. E este livro, esta bela obra, a partir de agora, faça parte da nossa obra, do nosso aprendizado, da nossa vida, para que possamos seguir consolados pela doutrina maravilhosa que ilumina os nossos corações. Então, que o Divino Mestre esteja conosco, que aprendamos muito bem o que será passado hoje, para que nós nos tornemos cada vez melhores, assim seja. Então, vamos lá. E eu convido vocês a ir debatendo comigo. Não é uma palestra. Isso é muito importante, é um estudo. Eu estava começando a leitura deste livro sozinho aqui em casa e decidi, como nas tardes de segunda-feira, durante esse horário eu estou mais disponível, então eu decidi compartilhar com vocês esse estudo. Então vamos iniciar, né? Não é uma palestra, preciso demais que vocês comentem comigo. A metodologia será o seguinte: vou ler todo o capítulo, será muita leitura, né? E cada parágrafo a gente vai analisando o que Kardec quis dizer e quis nos passar com esse parágrafo, né? Então, eu vou ler o parágrafo, vou dizer o que eu entendi, que eu já li a obra, o capítulo todo hoje durante o dia, nos meus estudos, e vocês complementam. Podem comentar à vontade que eu vou lendo, tá bom? Então vamos lá. Sim, e outra coisa, esse estudo será semanal. Da mesma forma que Haroldo Dutra faz a live dele do livro Nosso Lar, todas as quintas-feiras, nós vamos estar aqui fazendo em relação à obra O Céu e o Inferno, que é um livro que é pouco debatido dentro das casas espíritas, é pouco estudado, pouco citado, e por ele estar nessa categoria ainda de estar no cantinho da biblioteca, nós resolvemos trazê-lo, porque é uma obra fundamental da doutrina espírita. É um dos livros da codificação, é onde está contido parte do espiritismo. Então é essencial que estudemos Kardec, é essencial que estudemos o livro O Céu e o Inferno. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, nós estaremos por aqui, se Deus quiser, se todos nós ainda estivermos encarnados neste plano físico. Então, começando, capítulo 1. Eu pulei o prefácio, pois o prefácio Kardec trabalha os objetivos da obra, aquela coisa toda. Quem quiser ler em casa o prefácio, fique à vontade. Só é baixar o aplicativo Kardecpedia na Play Store, é de graça. Um aplicativo muito simples, muito intuitivo. Qualquer criança usa e está lá todo o livro O Céu e o Inferno para vocês acompanharem tópico por tópico. Então, iniciando, capítulo 1. Kardec trata do futuro e o nada. O que será que ele quis dizer com isso? São 14 itens que ele trabalha nesse capítulo, iniciando esta bela obra. O futuro e o nada. E o codificador inicia assim: nós vivemos, pensamos, agimos, o que é positivo. Morremos, não é menos certo, lógico, né? Mas, ao deixar a Terra, para onde vamos? Então é aqui onde a gente vai entender por que o Espiritismo é considerado uma filosofia. O que nos tornaremos? Ficaremos melhor ou pior? Seremos nós ou não seremos nós? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou nunca. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado sem retorno. Vale a pena pensar nisso. Então esse é o primeiro capítulo que Kardec aborda, que é o primeiro parágrafo que Kardec aborda neste capítulo. E o que eu entendi do que ele quis dizer aqui é o seguinte: o Espiritismo se divide em filosofia, ciência e religião. Filosofia, porque vocês perceberam que nesse pequeno parágrafo de 5 linhas ele aborda uma profundidade imensa, né? Porque o que nós vamos nos tornar, o que acontece depois da morte do corpo?
Será que é um grande nada? Será que tem alguma coisa? Isso é filosofia, você buscando o conhecimento, buscando o saber. Então, é a grande dúvida da humanidade, né? É uma coisa que afeta a todos nós, nossos pensamentos diários. O que acontece depois que a gente partir desse mundo? Para onde a gente vai? Será que existe alguma coisa? Será que vamos continuar existindo? Né? E o codificador continua. Todo homem sente a necessidade de viver, gozar, amar, ser feliz. Isso é uma questão do Livro dos Espíritos. Isso é uma necessidade, essa vontade de ser feliz, de sentir-se bem, é uma necessidade natural. E Kardec continua. Dizei àquele que sabe que vai morrer, que viverá ainda, que sua hora foi adiada. Dizei-lhe, acima de tudo, que será mais feliz do que foi, e seu coração vai palpitar de alegria. Mas de que serviriam estas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecer? Haverá alguma coisa mais desesperadora do que este pensamento da destruição absoluta? Então, é natural que a gente espere que haja alguma coisa após a morte, porque se a gente imaginar que após a morte não vai existir mais nada, é aterrador, nos perturba. Afeições santas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo seria interrompido, tudo seria perdido. Qual a necessidade de se esforçar para se tornar melhor? De se dominar para reprimir as paixões, de se cansar para ocupar o espírito, se não se deve daí colher nenhum fruto? Acima de tudo, com o pensamento de que amanhã talvez isso já não nos sirva de nada. Se fosse assim, o destino do homem seria 100 vezes pior que o da besta, pois a besta vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. Uma intuição secreta diz que isso não é possível. Ora, então para que serviriam os laços familiares? Para que serviria o amor? Não existe amor maior do que um pai, do que o que um pai sente por um filho, do que o que uma mãe sente por um filho. De que serviria isso se tudo acabasse após a morte? Para que amar? Por que tanto afeto? Por que a gente se sacrifica tanto, se doa tanto por nossos semelhantes, se de uma hora para outra isso se esvai como uma fumaça, né? Para que o aprendizado? Para que a gente se esforçar em se instruir? Por que a gente estaria aqui agora refletindo sobre este livro, se nada houvesse mais após a morte, né? Então é isso que Kardec está refletindo aqui. Se não há nada após a morte, não há sentido para viver. Não existe o porquê da gente estar aqui trabalhando, amando, se instruindo, sentindo, nos esforçando em sermos cada vez melhores. Não haveria sentido algum se não existisse nada após a morte. E Kardec fala aqui de uma intuição secreta, que nos diz que isso não é possível. A intuição secreta vem das leis divinas que Deus grava em nossa consciência a nos criar. Porque, segundo o Espiritismo, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Não está em nenhum lugar externo, não está em nenhum livro, não está em nenhum material, nenhum objeto da matéria. Está em nós mesmos. As leis de Deus estão gravadas em nós. Então, essas intuições secretas, esses sentimentos inatos, essas coisas vêm da nossa consciência. Então, a lei de Deus é muito clara. Existe, sim, algo depois da morte. Existe vida após a morte. Então, é por isso que no íntimo a gente fica com essa intuição, que é absurdo que não exista nada após o falecimento do corpo físico. Vamos comentando, pessoal. Nós estamos estudando, né? Vamos me ajudando. Não é palestra. E se vocês quiserem compartilhar aí, clica no compartilhar, que mais gente vai estudar conosco. E Kardec continua. Pela crença do nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente. Não se poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com um futuro que não se aguarda. É o que a gente acabou de refletir, né? Esta preocupação exclusiva com o presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. Ou seja, se você acredita no nada, se você acredita que não existe nada após a morte, você vai se tornar um imenso egoísta. Você não vai pensar em mais ninguém.
você só vai pensar em si mesmo. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo. E o incrédulo é consequente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Olha só o que pensa o incrédulo, quem não acredita na vida após a morte. Gozemos enquanto estamos aqui. Gozemos o máximo possível, visto que depois de nós está tudo acabado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a esta outra, muito mais grave para a sociedade. Gozemos à custa de qualquer um, cada um por si. A felicidade aqui embaixo é do mais hábil, do mais esperto. Então esse é o pensamento do materialista egoísta. Que se dane o mundo, eu vou prover apenas o meu sustento, nem que para isso eu precise pisar nas cabeças dos meus irmãos, das pessoas. Eu quero que o mundo se exploda, eu vou sobreviver, porque depois que eu morrer não vai ter mais nada. Então esse é o pensamento que surge de quem crê que não vai existir nada após a morte. Se o respeito humano retém... Kardec. Se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem? Dizem a si mesmos que a lei humana não atinge senão os inábeis. E é por isso, inábeis é os que não são espertos, né? O mundo é dos mais espertos. Isso é um lema do materialismo, né? É por isso que aplicam seu gênio aos meios de se esquivar dela. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é seguramente a do niilismo, porque ela rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Niilismo é uma corrente do materialismo, é uma das filhas do materialismo, né? Então a crença que não há nada após a morte, que é o niilismo, é a mãe do materialismo, né? Como a gente acabou de dizer. Então essa crença rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamento das relações sociais, o que a gente acabou de discutir agora há pouco. Se você não acredita em nada, para que união? Para que amar seu irmão? Para que fraternidade? Não faz sentido. O Wilson Nóbrega está perguntando: meu irmão, que livro é este? O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Quarto livro da sequência da codificação espírita. São 5 livros que baseiam todo o espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós estamos trabalhando o Céu e o Inferno aqui, o capítulo 1. E continuando, Kardec. Como eu falei, é muita leitura, é um estudo, não é palestra, e vão comentando comigo o que vocês estão achando desses parágrafos. Podem comentar aí que eu leio e a gente debate. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, um povo inteiro, então aqui Kardec traz um exemplo, né? Um povo inteiro adquira certeza que dentro de 8 dias, dentro de um mês, dentro de um ano, será aniquilado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço dele depois da morte. O que ele fará durante esse tempo? Trabalhará para seu aperfeiçoamento? Sua instrução? Fará esforço para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida de seu semelhante? Submeter-se-á às leis a uma autoridade, seja ela qual for, mesmo a mais legítima? A autoridade paterna? Haverá para ele um dever qualquer? Seguramente não. Pois bem, o que não ocorre em massa, a doutrina do vazio realiza todo dia de forma isolada. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam, é porque, primeiramente, na maioria dos incrédulos, há mais bravata do que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção. E eles têm mais medo do nada do que querem demonstrar. O título de espírito independente lisonjeia-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, os incrédulos absolutos são ínfima minoria, sofrem a contragosto o ascendente da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Mas se a incredulidade absoluta chegar um dia ao estado de maioria, a sociedade estará em dissolução. É o que tende a propagação da doutrina do niilismo. Então Kardec aqui reforça a refutação à crença do niilismo, né? Por exemplo, se um meteoro vier atingir a Terra e os governos anunciem agora
daqui a um mês, um meteoro do tamanho da Lua vai atingir a Terra e não vai sobreviver nenhuma bactéria no planeta. O que a humanidade faria com esse mês que resta? Os que creem no niilismo iam sair pisando todo mundo, matando todo mundo para sobreviver e aproveitar esse último mês de vida em festas, em bebedeira, em farra, em sexo e desregrado, eu vou aproveitar que eu só tenho 30 dias de vida, então depois que eu morrer não vai ter mais nada, então eu só tenho 30 dias para viver o máximo que eu puder viver agora. Então esse seria o resultado, né? E lá no fim do capítulo, eu resolvi trazer para agora, porque Kardec está falando do niilismo, ele cita um exemplo bem prático, que eu achei bem interessante. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca declarada incurável. A ciência dissera, ele pode morrer dentro de 8 dias, como dentro de 2 anos, mas daí não passará. O jovem sabia disso. Imediatamente abandonou todo o estudo e entregou-se a todo tipo de excessos. Quando lhe mostravam quão perigosa era uma vida desregrada no seu estado, ele respondia, que me importa? Já que só tenho 2 anos de vida. De que me serviria cansar o espírito a aprender? Aproveito o melhor possível os últimos momentos e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Né? Se esse jovem acreditasse, tivesse a crença do niilismo, que nada vai haver após a morte, é assim que ele pensaria. Mas Kardec dá outro olhar. Mas, né, se esse jovem fosse espírita, teria dito para si mesmo, a morte destruirá apenas meu corpo, que deixarei como uma roupa desgastada, mas meu espírito viverá sempre. Eu serei, em minha vida futura, o que tiver feito de mim mesmo nesta vida, pois serão ganhos para meu adiantamento. Toda imperfeição da qual eu me despojar é um passo a mais na direção da felicidade. Minha felicidade ou infelicidade no porvir depende da utilidade ou inutilidade de minha existência presente. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que poderia diminuir minhas forças. E Kardec faz a grande pergunta: qual das duas doutrinas é preferível? Vamos raciocinar. O que você acha? A lógica nos conduz à razão. E a razão é o que o Espiritismo nos explica dizendo que, após a morte do corpo, a alma sobrevive. E meu querido irmão Wesley Gama, de Currais Novos, grande amigo, grande músico, está aqui dizendo, como diz a frase, só o conhecimento traz o poder. A maioria das pessoas tem dúvidas e não incredulidade. Perfeito. Não necessariamente todos são incrédulos. Muitos estão ainda buscando uma resposta. Muitos estão ainda com imensas dúvidas, procurando se instruir. E o Espiritismo traz as ferramentas para que a pessoa se instrua de uma maneira lógica e de acordo com as leis divinas. Então, voltando à sequência do capítulo. Esse parágrafo aqui eu acho sensacional. Sejam quais forem as consequências, se ela fosse verdadeira, seria preciso aceitá-la, e não seriam sistemas contrários, nem o pensamento do mal que daí resultaria, que poderiam fazer que ela não fosse. E aqui é que eu acho sensacional. Ora, não se deve dissimular que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno a cada dia. Isso aqui é 1865, esse livro foi editado, viu? Apesar dos esforços da religião, isto é positivo. Olha só, se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa para combatê-la. De tal modo que, se ela permanecesse na imobilidade, em um tempo dado estaria irremediavelmente ultrapassada. O que lhe falta neste século de positivismo, século XIX, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas por fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Ora, isso é lógico. Haroldo Dutra diz em uma das palestras dele que essa
essa incredulidade, essa lacuna que muitas das crenças religiosas deixam em nós, essa ausência de respostas, é que gera tanto ateísmo. Por isso que existem tantos ateus. Né? Eles preferem pensar fora da religião, fora de Deus, porque eles pensam. E mais na frente a gente vai abordar bem isso aqui. Continuando, é neste estado de coisas que o Espiritismo vem opor a invasão da incredulidade. E aqui ele vai explicar por que o Espiritismo é o antídoto, é o contrário, é o antônimo de todo o materialismo, de todo o niilismo. Né? Não só pelo raciocínio, não só pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, fazendo tocar com o dedo e com o olho a alma e a vida futura. Cada qual é livre, sem dúvida, em sua crença, de crer em alguma coisa ou de não crer em nada. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, sobretudo na juventude, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade de seu saber e no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germes de distúrbio e de dissolução e incorrem numa grande irresponsabilidade. Então, quem prefere ainda continuar com essa crença de materialista do niilismo está contaminando outras pessoas com esse mal, com essa coisa que está totalmente errada, né? E lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda isso com os espíritos superiores, onde eles falam que a audácia dos maus ainda é muito superior à audácia dos bons. Ou seja, os bons são muito tímidos ainda, os maus eles são mais audaciosos, eles não têm vergonha de fazer o mal. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Então é isso que Kardec trabalha aqui. E o Wesley dizendo aqui, foi o que aconteceu na Europa. Muitas pessoas se dizem ateias porque não serve mais para elas velhos pensamentos conservadores, religiosos, ortodoxos da Idade Média. Perfeito. E, inclusive, Wesley, no final desse capítulo, Kardec aborda de forma direta esse seu pensamento aí. Continuando o capítulo, mais uma vez, não é palestra, é estudo, então tem muita leitura. Pode até se tornar um pouco chato, mas estudar requer esforço nosso, né? Vamos lá. Há outra doutrina que se defende de ser materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção do todo universal. Isso aqui é muito interessante. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila no nascimento uma parcela desse princípio que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, essa alma retorna à origem comum e perde-se no infinito como uma gota d'água no oceano. Kardec aqui está abordando uma doutrina que ainda era muito difundida na época, que não tinha um nome específico, mas tratava da absorção do todo universal. Era como se, ao nascer, a gente se desprendesse do todo, vivesse a nossa vida na Terra e, quando a gente morresse, voltasse para esse todo, como uma gota d'água no oceano, né? E Kardec continua. Esta doutrina está, sem dúvida, a um passo à frente, um passo adiante do materialismo puro, visto que admite alguma coisa. O materialismo não admite nada, né? Ao passo que a outra não admite nada. Mas as consequências são exatamente as mesmas. Tanto faz, né? Quer o homem esteja mergulhado no nada ou no reservatório comum, é o mesmo para ele. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo perde a individualidade. Portanto, é como se não existisse. As relações sociais são rompidas para sempre. O essencial para ele é a conservação de seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser? O futuro para ele é sempre nulo. E a vida presente é a única coisa que lhe interessa e o preocupa. Do ponto de vista de suas consequências morais, esta doutrina é tão nociva, tão desesperadora, tão excitante do egoísmo quanto o materialismo propriamente dito. Então, tanto faz, porque essa corrente aqui acredita que existe um todo. Não é Deus ainda, né? O que acredita que sai de Deus é o panteísmo, já a gente chega lá. Então essa doutrina aqui acredita que a gente sai de alguma coisa. Nós não falam que é Deus, fala que é alguma coisa. E a gente vive e depois que morre volta pensa alguma coisa.
como a gota no oceano, como a gente acabou de dizer, né? Ela é um pouquinho diferente do materialismo porque ela admite algo superior, mas o resultado é igual. E no Livro dos Espíritos a gente aprende logo em seu início que existe a individualidade irrancível e o panteísmo. Já Kardec chega no panteísmo. Isso é uma outra doutrina, né, que é semelhante ao panteísmo. Então a gente aprende no Livro dos Espíritos a individualidade e a indivisibilidade do espírito. Cada um é cada um. Não existe espírito que provém de outro, que se desprende de um pedaço de outro. Não existem espíritos que se dividem em 2, 3, até o infinito, não. Cada um é cada um. Isso aqui a gente vê lá no Livro dos Espíritos. Cada espírito é individual e você vai continuar sendo individual até o fim até o infinito, para frente, né? Meu amor, cuidado pra você não cair aí. Minha filhinha tá aqui, Maria Luísa. Dê tchau. Tchau. Agora deixa o papai continuar aqui. Olha o microfone, cuidado. Então, continuando, pode-se, além disso, fazer-lhe a seguinte objeção. Todas as gotas d'água tiradas do oceano se parecem e têm propriedades idênticas, concordam? Luísa, meu amor, por favor, faça silêncio, vai brincar, vá. Deixa o papai estar numa transmissão. Por favor, vá. Não pode não, vá, por favor. Você faz, papai tá pedindo. Vai lá, vai brincar com seu irmão. Vai brincar com seu irmão, eu tô numa transmissão, minha vida. Vai lá. Clarinha, linda, né? Ainda bem que puxou o pai, que o pai é bonito, né? Vamos lá. Então, agora me perdi onde que eu não estava. Vamos lá, assim, as gotas d'água. Então, a gota d'água, elas são semelhantes. A mesma gota d'água que você tirar numa praia de Natal é a mesma que você tirar de uma praia lá do Senegal, por exemplo. As gotas são parecidas, né? Como as partes de um mesmo todo. Porque as almas, sendo tiradas do grande oceano da inteligência universal, segundo essa doutrina, né, se parecem tão pouco, né? Porque o gênio ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansidão ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes uma das outras? Dir-se-á que é a educação que as modifica? Amor, por favor. Mas então, de onde vêm as qualidades nativas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de toda educação e com frequência tão pouco em harmonia, meu amor, por favor, com os meios onde se desenvolve? Luísa, vá brincar? Papai tá pedindo. Vá pra lá, papai tá numa transmissão, meu amor. Linda, por favor, pega aqui Maria Luísa. Tá me atrapalhando. Luísa, vai pra lá. Vai pra lá, meu amor. Então, o que Kardec quis dizer com esse parágrafo aqui? Vamos supor que você tem uma massa de modelar verde na sua mão. Se você tirar um pedacinho dessa massa, esse pedacinho vai ficar amarelo? É a mesma coisa. Se você está tirando uma gota d'água de um oceano, de uma divindade perfeita, por que existem algumas gotas que vêm defeituosas? Né? Dada a nossa imperfeição. Então é isso que Kardec trabalha aqui. Alguém tem uma outra interpretação? Podem comentar. Vocês estão comentando tão pouco. Está virando um monólogo mesmo. Uma palestra. Lembre-se, é um estudo. Nós estamos estudando o capítulo 1 do livro Céu e Inferno. Kardec continua. A educação, sem dúvida alguma, sem dúvida nenhuma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem estar mais avançadas. E depois, aliás, de que serve trabalhar para o progresso da humanidade se tudo isso deve ir se precipitar e se perder no oceano do infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Mais valeria permanecer o que se é, selvagem ou não, beber, comer, dormir tranquilamente, sem se torturar o espírito. Por outro lado, a alma, voltando ao todo universal de onde saíra, depois de ter progredido durante a vida, traz um elemento mais perfeito, de onde ocorre que esse todo deve, com o tempo, ficar profundamente
modificado e aperfeiçoado. Como explicar que saiam daí incessantemente almas ignorantes e perversas? Então, gente, segundo essa lógica, e usando essa analogia que Kardec criou aqui, porque desse oceano, segundo essa doutrina, sairia uma gota chamada Madre Teresa de Calcutá e uma outra gota chamada Adolf Hitler, se o oceano é o mesmo. Estão entendendo por que essa doutrina é falsa? Lógico, naturalmente. E se uma gota sai chamada Albert Einstein? Porque ele estudou tanto para trazer a teoria da gravidade, se depois da morte ele se misturaria com a mesma água de onde veio Hitler. Então esse é o pensamento que eu tive quando eu li esse parágrafo. Não faz sentido essa doutrina por causa disso. Se de uma coisa boa não pode daí surgir partes semelhantes a essa coisa boa que sejam ruins. Vocês estão entendendo? Alguém tem uma outra interpretação? Vamos comentar. Pode colocar. Então, nesta doutrina, a fonte, lembre-se, ainda não é o panteísmo, já a gente chega lá. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade, ser superior e distinto que anima tudo por sua vontade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, agora sim, Kardec vai explicar o que seria o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, difere dessa outra doutrina, segundo ele, em que o princípio universal de vida e de inteligência é o próprio Deus. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Numa palavra, Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, cada indivíduo sendo uma parte do todo. E Ele mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou melhor, onde cada um é chefe com poder absoluto. Então essa é a grande diferença do panteísmo para essa outra doutrina. A outra doutrina diz que a gente sai de um todo qualquer, alguma coisa. Já o panteísmo diz que a gente sai de Deus. Pelo menos já falam em Deus. Estão errados, é lógico. Mas pelo menos eles já falam que a gente vem de Deus. E Deus seria a soma de tudo. Então eu seria um pedaço de Deus, você que está me assistindo seria um pedacinho de Deus, o que está errado, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, eu me lembrei de um item que eu acho que é essencial, os elementos gerais do universo. Kardec faz uma pergunta e os espíritos respondem uma coisa que eu acho sensacional. Tudo, absolutamente tudo que existe no universo é uma dessas três coisas. Ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Não existe nada mais além disso. Então, se alguma coisa é espírito, ela não é Deus e ela não é matéria. Se alguma coisa é matéria, ela não é espírito nem é Deus. E se é Deus, não pode ser espírito ou matéria. É o que Kardec chama de elementos gerais do universo. Então isso aqui já destrói o panteísmo, né? Porque o panteísmo, como Kardec fala aqui, Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria, segundo o panteísmo, né? Então essa questão do Livro dos Espíritos já destrói o panteísmo, ela sozinha. Não faz sentido, não é real. E no item 8, são 14, já estamos passando da metade, a esse sistema podem se opor inúmeras objeções, das quais as primeiras são estas. Não podendo a divindade ser concebida sem o infinito das perfeições, guardem isso aí. Pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e necessitando progredir, né? E aqui entra uma coisa que todo espírita deve saber de cor, questão 13 do Livro dos Espíritos, atributos da divindade. Já a gente chega lá. E Kardec continua. Estando cada parte submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deveria progredir, né? Deus não precisa progredir, Deus é perfeito. Deus é tudo em grau supremo. Progrediu. Quem progride somos nós, as criaturas dele, imperfeitos. Ainda vamos chegar à pureza, né, do espírito. Então, se Deus progride sem cessar, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito.
Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pôde conceber leis tão harmoniosas, de tão admirável unidade, sabedoria e previdência que regem o universo? Isso aqui é raciocínio puro, isso é filosofia. Vamos nos concentrar. Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira. Isso aqui é uma das máximas do Espiritismo. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, a não ser com a condição de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que ela abarca. Se um único fato a desmentir, é que ela não está com a verdade absoluta. Ou seja, atributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus são diversos atributos. Então, se alguma teoria for contra esses atributos em algum aspecto, é que ela não está com a verdade absoluta. É o que Kardec diz aqui. Por exemplo, a doutrina das penas eternas. Se você pratica o mal e você vai para o inferno, já a gente chega lá nesse pensamento, você vai passar por toda a eternidade lá por um crime que você cometeu em uma vida de 60, 70, 80 anos. Isso estaria justo? É justo se você cometeu uma vida de erros, nessa faixa de idade que eu falei agora, você ser condenado a ficar para sempre, eternamente, sofrendo no fogo do inferno. Isso é injusto. Mas só que a gente acabou de ver aqui que um dos atributos de Deus, um dos atributos da divindade é a soberana justiça. Então, essa teoria da pena eterna já está se chocando com um dos atributos, então ela é falsa. Por isso que o Espiritismo não acredita em penas eternas. Continuando. Item 9. Do ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. É primeiro para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Aquilo que a gente acabou de ver, né? Se admitir, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não tem mais vontade única. É um composto de miríades de vontades divergentes. Depois, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior. Ela não incorre, por conseguinte, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, visto que é Senhora soberana. Né? Wesley, essa dualidade do céu e inferno leva algumas pessoas a um certo ateísmo. Perfeito. Justamente ali na frente, Kardec vai trabalhar esse seu pensamento. Eu sempre achei injusta a ideia de inferno, lógico, como eu acabei de dizer. Você ser condenado para o fogo eterno por um erro de apenas uma vida de alguns anos, tá injusto, né? Paulo, meu amigo Paulo de Céu Coragem, estamos na escuta, meu amigo. Que bom, que honra vocês estarem aqui comigo. Então, conosco, né? Estamos numa sala de bate-papo. Podem comentar aí sobre o estudo também, viu? Fique à vontade. Que bom ter vocês aqui. Continuando, item 10, já estamos quase terminando. Esse primeiro capítulo é curtinho. Além do fato de que esses sistemas não satisfazem e esse capítulo vai começar a ficar bom agora. Além do fato de que esses sistemas não satisfazem a razão, nem as aspirações do homem, esbarra-se aí, como se vê, em dificuldades intransponíveis, porque eles são incapazes de resolver todas as questões que levantam. O homem, e aqui Kardec é perfeito, o homem tem então 3 alternativas, né? O nada, a absorção, como essas doutrinas dizem, ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É a esta última crença que a lógica nos leva invencivelmente. É também ela que constitui o fundo de todas as religiões que o mundo existe. Oi, meu amor. Que lindo, vai pra lá, vai, papai tá numa transmissão, a criançada aqui em casa. Então, o que Kardec diz aqui?
Não, a crença na vida após a morte não é uma invenção do espiritismo, né? A crença não, a verdade. A verdade de que existe a vida após a morte não é invenção do espiritismo. Todas as religiões acreditam nisso. 99,9% delas acreditam que existe vida após a morte. Mas cada uma interpreta essa vida após a morte de um jeito. O espiritismo interpreta dessa forma: a individualidade, o conhecimento adquirido, as capacidades intelectuais e morais de cada um, que nos levam a determinados estados de consciência após o nosso desencarne, né? O Wilson Nóbrega, uma obra de Deus, não ia deixar queimar no fogo do inferno, com certeza. Tanta coisa bonita no mundo, né? Tantas pessoas boas, que existem pessoas que são boas, homens de bem, e de repente cometem um deslize, um impulso, uma coisa que os fazem cometer um crime. E essa pessoa vai queimar eternamente no fogo do inferno. Não faz sentido, né? Então Kardec, nesse item 10, usa o bom senso para chegarmos a um resultado lógico. Existe algo após a morte, né? E como eu falei, isso não é uma invenção do espiritismo. Isso sempre foi crença comum de todas as religiões. Mas é a partir desse ponto que as religiões tomam caminhos diferentes quanto a este aspecto, né? E Kardec agora vai falar, vai explicar por que as religiões, né, se separam aqui. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, que o destino de cada alma, isso aqui é que eu acho brilhante, que o destino de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estejam no mesmo nível que a do erudito e do homem de bem. Segundo a justiça, guarda essas 3 palavras, segundo a justiça, cada uma deve ter a responsabilidade, e essa é uma das palavras-chave da doutrina espírita, responsabilidade. Cada um deve ter a responsabilidade de seus atos, mas para que sejam responsáveis, é preciso que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem livre-arbítrio, há fatalidade. E com fatalidade não poderia haver responsabilidade. Gente, que homem foi esse? Que bom senso, que inteligência. Por que eu mandei vocês frisarem essa segundo a justiça? Porque esse livro se chama O Céu e o Inferno, mas ele tem um subtítulo: A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, segundo a justiça, Kardec fala isso para determinar que caminho nos leva a este conceito, que caminho nos leva a este raciocínio, que a responsabilidade é decorrente do livre-arbítrio. Deus nos cria, nos coloca para evoluir e nos deixa escolher. Só existe um caminho para você voltar aos meus braços, meu filho, é o amor, é o bem. Mas eu vou deixar você escolher, para que você exercite as potências de sua alma, se purifique e evolua por si só. Mas comigo lhe ajudando, é a providência divina, né? Então existe o livre-arbítrio para que a gente tenha responsabilidade em nossas ações. Porque as diferenças de níveis evolutivos de cada espírito geram suas ações. Lógico, um espírito muito atrasado vai ter ações ruins, né? Vai praticar o mal. Um espírito muito evoluído vai praticar o bem, né? Que por sua vez geram consequências. Então a ação gera consequência. Lei de ação e reação é uma das leis divinas, né? Não fosse assim, o destino de cada um é traçado e determinado, o que seria injusto, pois há bons e há pessoas más, né? Ou seja, no espiritismo não existe destino definido. As atitudes, o decorrer da sua vida é quem vão moldando o seu futuro. Tudo é consequência. Não existe castigo, não existe recompensa, existe consequência. Deixa eu ver aqui o que Clarim escreveu. Aonde estaria a misericórdia de Deus se o indivíduo fosse condenado ao fogo do inferno? A justiça divina é perfeita no fogo do inferno, mas a responder pelos nossos atos e cumprir a lei natural da ação e reação. Perfeito, minha amiga. Exatamente. Não existe penas eternas, né? Existe que vão durar o tempo que for necessário até o momento do mal. André
tem um dos livros dele, não sei se é Ação e Reação, não estou lembrado, que chega um momento que o espírito fica entediado no mal. Olha que interessante. André Luiz nos traz, através da brilhante psicografia de Chico Xavier, que chega um momento, em sua caminhada evolutiva, que o espírito vai se cansar, vai ficar entediado de tanto praticar o mal. Mando ele, né? Venha, você está no caminho errado. Não é por aí. Então ele se cansa. Então é basicamente isso que Clarinha falou aqui, né? Item 11. Já finalizando o capítulo. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte. Como a gente falou agora há pouco, né? O Espiritismo não inventou a crença na vida após a morte. Dito de outro modo, das penas e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que se encontram... Luísa, vai para lá. Mamãe te chamando. Na doutrina do céu e do inferno, que se encontra em toda parte. Vamos para lá, vamos. Vai para lá, meu amor. Luísa, por favor, meu amor, terceira vez. Tô vendo, vá. Vamos para lá, vamos. Mamãe tá chamando, vá. Cadê? Onde é que eu tava? Que se resume na doutrina do céu e do inferno, que se encontra em toda parte. Mas no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos. E, sobretudo, sobre as condições que podem merecer umas e outras, como eu falei agora há pouco. Todos acreditam na vida após a morte. Agora, o que vai depender se o espírito vai para o céu ou vai para o inferno é onde elas se diferem, né? Onde as religiões se diferem umas das outras. Dando pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos, né, o que eu acabei de dizer, e os deveres particulares impostos por cada um para venerar Deus, e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. Então, em outras palavras, traduzindo para a nossa linguagem aqui, que é bem inferior à de Kardec, né? O que Kardec quis dizer? Que as religiões sempre determinaram dois destinos para as almas após a morte. Ou você vai para o céu, se tiver sido uma boa pessoa, ou você vai para o inferno, se tiver sido uma pessoa. Concordam? Se alguém discordar, comente aí que a gente vai debater. Todas as religiões sempre disseram isso, né? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, depois da morte. Mas o que difere as religiões e o que as formou são as diferenças de interpretações sobre o que acontece no céu e no inferno. É o que é necessário fazer em vida para se merecer ou um ou outro. Então é aí onde elas se diferem, né? As diferenças de interpretações sobre o que acontece lá. É isso que difere as religiões. Meu amigo Paulo comentou: que tipo de Deus seria esse se um juiz nesse orbe é mais justo do que Deus? Perfeito. No pensamento, nas penas eternas. Se Deus será eternamente bom e justo, jamais agiria de forma radical perante um ato errado. Sensacional, não tem nem o que comentar, meu amigo, você foi perfeito. Exatamente o que a gente falou agora há pouco sobre a falsa crença das penas eternas, que foi quando a gente citou para refutar, para a gente raciocinar a respeito daquela questão das teorias que vão contra os atributos da divindade, né? Se alguma coisa for contra um dos atributos, ela é falsa. Então, por isso que as penas eternas são falsas. Ninguém vai ser condenado a ficar eternamente queimando no inferno. Isso seria obra de um Deus injusto. Mas Deus é soberanamente justo e bom. É um dos atributos. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Então vem aqui, item 12. Kardec continua. Todas as religiões precisaram, na sua origem, estar em relação com o grau de avanço moral e intelectual dos homens. Estes, ainda demasiado materiais para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão. Mais tarde, fazendo-se a luz em seu espírito, eles sentem o vazio que as formas deixam atrás delas. E se a religião não o preenche,
eles abandonam a religião e tornam-se filósofos, ou ateus, como a gente falou agora há pouco, né? Ou seja, o que Kardec quis dizer com isso? Clarinha de novo, vamos ver aqui o que ela botou. Cadê? Às vezes não é nem a questão de sermos boas pessoas. Muitas pessoas impõem, inclusive, que as pessoas boas são aquelas que seguem seus dogmas e crenças, e não o ensinamento de Deus, que é o amor ao próximo acima de tudo. Clarinha, é o que a gente vai falar agora. Você parece que você está bem afinadozinha com o livro O Céu e o Inferno, né? Já previu o que a gente vai falar, já. O Wesley, perfeito. E a marido, nosso confrade amigo aqui do grupo de Acari. Antes de conhecer o Espiritismo, eu tinha muitas dúvidas sobre justiça divina. Só após muito estudo na doutrina é que as ideias foram clareando. Eu era muito incrédulo. Perfeito. E esse livro aqui é onde contém a justiça divina segundo o Espiritismo. Aqui é um livro que fala basicamente de Deus. É uma obra belíssima que merece ser estudada. E vocês estão vendo que é uma leitura gostosa. É bom estudar o livro O Céu e o Inferno, né? E daqui para frente ainda vai melhorar. Kardec vai trabalhar ainda pontos aqui que muito interessantes. Então, sobre esse parágrafo que a gente acabou de ler, que as religiões tiveram que criar esses, né? O que eu interpretei foi o seguinte: as religiões precisaram dar explicações convincentes do que acontece após a morte, né? Para eles ganharem os fiéis, eles tiveram que contar uma boa história, né? Dar explicações convincentes. E disseram que para merecer o céu, bastava ser um fiel. Se você estiver na minha religião, você está salvo. Né? Não é o que muitas religiões diziam, ainda dizem até hoje. E que os erros poderiam ser perdoados por intermediários entre Deus e os homens, ou através de penitências. E isso era a crença comum na Idade Média, e ainda existe hoje essa crença, século XXI. Mas em bem menor escala. Né? Naquela época, foi assim que a Idade Média aconteceu, através do medo. Né? Se você não estivesse na minha religião, se você não estivesse aqui sendo um fiel, você está condenado ao fogo eterno. Se você for um fiel aqui da minha religião, você está salvo. Por isso que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier até dizia, se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não existe salvação, eu jamais teria me tornado espírita. Lógico, por isso, né? E outra coisa que eu entendi desse parágrafo é, mas o progresso é lei divina, é inexorável, ou seja, mesmo que você não aceite, ele te arrasta. E as explicações dessas religiões já começavam a não fazer sentido para muitas pessoas, e muitas abandonaram tais cultos. Né? Por exemplo, a crença que filhos... Oi, meu amor. Que filhos pagam por erro dos pais é uma crença comum em muitas religiões. É a maneira, como diz meu amigo Yama, lá de São Vicente, é um malabarismo teológico que muitas religiões encontraram para explicar por que crianças nascem deficientes, por que uns sofrem mais do que os outros, por que uns são mais inteligentes que os outros, porque estariam pagando por erros de seus pais. Será que essa teoria bate com alguns dos atributos da divindade? Vamos lá. Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus fosse se essa teoria fosse verdade, Deus não estaria sendo injusto. Fazer um ser pagar pelo erro de outro? Isso é justo? Não é. Cada um é responsável por seus atos, cada um vai definir o seu futuro através de suas ações. A consciência vai cobrar, vai gerar as consequências. Então, essa crença que os filhos pagam pelos pais eram aceitas em muitas épocas da humanidade, na Idade Média. Ainda tem religiões que aceitam isso hoje, e pessoas ainda acreditam, mas é bem pouco. Mas o Espiritismo vem mostrar que não é verdade. Então é basicamente isso. As religiões tiveram que encontrar esses malabarismos teológicos, como diz o Yama, para conquistar os seus fiéis. E muitas vezes, com o avançar da evolução moral de cada um, essas questões, essas coisas já não começam a fazer sentido. Por isso que muitos abandonam as religiões e muitos se tornam ateus. Item 13, quase terminando. Kardec. Se a religião, apropriada no princípio aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque é da natureza do homem ter necessidade de crer,
e ele acreditará se lhe derem um alimento espiritual em harmonia com suas necessidades intelectuais. Kardec aqui é perfeito, né? Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Isso é um anseio natural do nosso íntimo, nossa consciência, né? Se lhe mostra um objeto que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, se ademais lhe impõe para alcançá-lo condições cuja utilidade sua razão não lhe demonstra, ele repele o todo. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe ainda mais racionais, porque aí se discute e se raciocina. Raciocina-se errado, é verdade, mas ele prefere raciocinar errado a não raciocinar de modo algum. Olha só o que Kardec diz aqui. Ele está explicando por que o materialismo ainda faz tanto sucesso e ainda domina o mundo. Ele explicou isso nesse parágrafo, né? Porque muitas pessoas, quando as religiões, os dogmas, as verdades absolutas não lhe atendem mais os anseios, eles vão buscar nessas doutrinas paralelas pelo menos o buraco da nossa necessidade de pensar, de raciocinar, né? Lá se raciocina errado, mas pelo menos se raciocina, já que a religião que eu estava diz que tem que ser assim, assim assado, e ninguém pode contestar, né? As pessoas que estão cansadas de que tudo lhe seja dito sem contestação, sentem falta de raciocinar por si só, né? E buscam essas doutrinas que, mesmo errada, os permite pensar. E Kardec continua, mas apresentem-lhe o futuro em condições lógicas, digno em todos os pontos da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus. E aqui ele vai falar do espiritismo, né? E ele abandonará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio sente em seu foro íntimo, e os quais só aceitara na falta de coisa melhor, né? O espiritismo dá melhor, eis porque é acolhido com ardor por todos aqueles que a incerteza lancinante da dúvida atormenta, e que não encontram nem as crenças, nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares aquilo que buscam. Ele tem a seu favor a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. É por isso que o combateram inutilmente. Não há o que comentar. Kardec aqui foi muito claro, né? Isso tem acontecido muito atualmente. Eu vejo muitas pessoas hoje buscando respostas e as encontrando na doutrina espírita. Porque sem proselitismo, sem tentar converter fiéis, o espiritismo hoje tem, segundo o IBGE, aproximadamente, segundo projeções, 6 milhões de declarados no Brasil. Isso é 2 vezes a população do Rio Grande do Norte. Isso é a população do Rio de Janeiro. Já são os espíritas declarados, aqueles que dizem no censo, eu sou espírita, né? Simpatizantes, isso aí vai para coisa de 30 milhões. Então, são essas pessoas que estão sendo, pouco a pouco, atraídas para a doutrina, porque o espiritismo é quem tapa todos esses buracos. É quem preenche todas essas lacunas, é quem nos responde essas questões íntimas do ser. E o último item, para a gente finalizar. Nossa, 1 hora já se passou, coisa boa, né? Coisa gostosa. Tem instintivamente a crença do futuro. A gente fomos criados por Deus para a gente estar sempre pensando que há alguma coisa a mais. Clarinha, o fim de todos nós é sermos anjos, mas ainda temos muito que trabalhar para chegarmos até isso. Mas é o fim de todos nós, justamente. Todos nós vamos progredir até nos tornarmos espíritos puros, assim como é o Cristo, assim como é Jesus. Todos nós estamos nessa caminhada. Porque se Deus tivesse criado anjos e tivesse criado a gente imperfeitos como nós somos, ele seria injusto. Não é. Ele criou todos de forma igual e todos progridem. Então um dia todos nós, né, Wesley? Um dia todos nós seremos anjos, né? Todos nós, escala espírita, item 100 do Livro dos Espíritos. As ordens dos espíritos, né? Imperfeitos, bons e puros. Todos nós estamos nessa escadinha. E Kardec continua. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. O homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não... Boa noite, Raquel. Boa noite, minha querida. Mas não tendo até hoje nenhuma base segura para defini-lo. Sua imaginação criou os sistemas que trouxeram a diversidade das crenças. É sua imaginação.
não sendo a doutrina espírita sobre o futuro de uma obra de imaginação, mais ou menos engenhosamente concebida, e sim o resultado da observação dos fatos materiais que ocorrem hoje sob nossos olhos, ela reunirá, como já faz agora, as opiniões divergentes e flutuantes, e levará pouco a pouco, e pela força das coisas, a unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não será mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação, feita no que concerne ao destino futuro das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo imenso rumo à tolerância religiosa, primeiramente, e mais tarde rumo à fusão. Olha só, é basicamente o que Leon Denis exprime com perfeição naquela célebre frase dele. O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Por quê? Porque, naturalmente, o progresso trará as pessoas ao Espiritismo, pois ele não é obra dos homens, mas sim a natureza, que nada mais é do que a lei de Deus em ação. Então, meus irmãos, gostaram? Concordam com a minha interpretação? Vamos debater. E mesmo após o encerramento da live, quem estiver assistindo pode ir comentando, que quando eu tiver um tempinho eu vou respondendo e a gente vai conversando, mesmo após o encerramento. Então era isso, capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, esta belíssima obra, que isso aqui é uma das edições mais antigas, eu acho que está aparecendo o contrário por causa da câmera frontal, mas é um livro que merece ser estudado, merece ser lido. E se Deus quiser, se Ele me permitir, todas as segundas-feiras eu estarei aqui para nós juntos estudarmos esta belíssima obra. E o próximo estudo, segunda-feira, se Deus assim permitir, é um tema sensacional que está bem atual, né? Que é da apreensão diante da morte. E os subitens desse capítulo: causas da apreensão diante da morte. E por que os espíritas não são apreensivos diante da morte? Olha só como vai ser legal segunda-feira. Então estejam todos convidados aqui na página do grupo Sementes do Cristo, de Acari, Rio Grande do Norte, estudar. E quem quiser ir lendo durante essa semana esse capítulo 2 do livro Céu e Inferno, para a gente chegar segunda-feira bem afinadinhos e o debate ser melhor ainda, tá bom? Clarinha, foi maravilhoso, só gratidão, muito obrigado. Eu que agradeço, minha amiga, você está sempre aqui, minha companheira fiel. O Paulo, meu amigo Paulo, show, o George bateu palminhas, então muito obrigado a vocês. Compartilhem a live se vocês acharam que o estudo foi satisfatório. E até segunda, se Deus quiser. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Assim seja.